A paz do Senhor Jesus, amém? Então, eu quero falar com vocês hoje o poder do jejum e da oração. Muitas vezes você pode dizer, não, mas eu só oro. Eu não jejum. Mas faz os dois juntos para tu ver a bênção que Deus vai te conceder. Amém? Então a gente vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 32. Eu só vou ler do 21 ao 23. Isso mesmo. Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nós humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Pois tinha-lhe dito, a mão bondosa de Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Você lê todo, né? Do 21 ao 32. Tá certo? Então, o sacerdote Esdras e os que viajavam com ele precisavam de proteção, para que seria uma jornada longa e difícil. Então ele sabia que para poder fazer essa jornada longa e difícil, ele precisava de uma proteção especial. Porque ele, na verdade, estava lutando contra não pessoas, né? Muitas vezes a gente está lutando contra coisas que a gente não consegue nem ver. Coisas espirituais, né? Então, ele poderia ter pedido ao rei cavalos e soldados, mas não pediram. Poderiam ter contratado guardas, mas não contrataram. De fato, Esdras afirma se sentir envergonhado com isso, afinal, havia contado ao rei como seu Deus era poderoso. E ele certamente poderia protegê-los no caminho. Então, ele falou tão bem, tão grande, tão poderoso, era o Deus dele, que é o nosso Deus, e que ele protegeria durante essa jornada. Então ele teve vergonha de chegar para o rei e dizer, rei, manda os guardas para nos proteger, porque ele já tinha falado do tamanho do poder de Deus. Olha que coisa grande. Então, e ele certamente poderia protegê-los no caminho. Então, jejuaram e oraram. Olha o segredo. Oração e jejum são sempre armas fortes para manter afastado o inimigo e derrubar fortalezas. Quando o Senhor põe em seu coração que certo pedido precisa ser acompanhado de jejum, é importante que escute. Jejuar é um meio de dizer, nego a mim mesmo aquilo que mais quero e coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, o jejum é negar-se a si mesmo, é negar o alimento, é negar aquela necessidade que o nosso organismo tem. Nós colocamos, então, Deus na frente das nossas necessidades, né? Então, é uma arma poderosa, o jejum e a oração. O inimigo odeia isso porque sabe que é um meio seguro de resistir a ele e derrotá-lo. Jejum e oração enfraquecem o poder das forças espirituais do mal no reino das trevas, inibindo a interferência deles em sua vida, mente e circunstanciais. Jejum e oração leva à submissão da carne, privando-a do controle. O jejum comunica, sou um ser espiritual antes de um ente físico.
embora seja também um ser físico e precise de alimento, confirmo assim a supremacia da minha lealdade espiritual, acima da lealdade do corpo e o seu desejo de alimento. Então, assim, nós entendemos que somos carne também, mas também precisamos o quê? Se afastar um pouco da carne para poder entrar no espírito, né? E quando a gente consegue fazer uma oração acompanhada de jejum, nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. E o inimigo, ele não quer isso. Ele quer a todo tempo e a todo momento nos acusar, nos setar e tentar nos manipular. E quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Repreendendo todo o mal, né, da nossa vida. Tudo que o maligno tem preparado e investido, nós estamos ali, ouvindo a voz de Deus. Esdras enfrentava uma viagem difícil, mas muito importante. Então jejuou e orou. Sempre que tiver de enfrentar uma circunstância ou uma decisão difícil, pode ficar certo de que o jejum e orar a respeito muito estará sendo realizado. Peraí, gente, errei aqui. Ao jejuar e orar a respeito daquela decisão, de algo que você vai tomar, muito estará sendo realizado também no reino espiritual. De fato, muito mais é realizado na esfera do espiritual durante um jejum do que é manifestado imediatamente na esfera física. Então, quando a gente quer tomar uma decisão muito importante, então nós fazemos o quê? Jejuamos e oramos, para que no espiritual nós venhamos entender realmente qual é a decisão certa. E não no físico, para tomarmos uma decisão que lá na frente achamos hoje que é certa, mas lá na frente vamos ter consequência, né? O tipo de jejum que Deus deseja é o de um coração obediente, disposto a dizer sim. Deus, eu fico sem comer durante algum tempo. Se isso significar que uma criança será curada, um amigo cativo será liberto, um membro perdido da família será encontrado, alguém que se encontra nas trevas será movido para a luz. O que eu possa viver com mais sabedoria, paz e poder. Sim, Deus, um jejum é um preço pequeno a pagar por tudo isso. Fique aberta para ouvir o que o Senhor tem a dizer-lhe sobre o jejum, pois Ele está dizendo alguma coisa. Se você puder jejuar, faça-o por confiar nele, amá-lo e reconhecer-lhe o poder. Então, nós temos que entender uma coisa. Quando jejuamos e oramos, ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente vai jejuar e orar por um propósito, e aquele propósito possa ser bom ou possa ser ruim. Mas vamos orar e jejuar, vamos ouvir a voz de Deus, e Deus vai falar comigo e com você. E eu acho muito importante, gente, eu já fiz muitas vezes essa campanha, 3 dias eu jejuei e orei. Eu pedi por essa viagem segura, eu pedi pelos meus bens e eu pedi pelos meus filhos. E Deus, Ele me deu resposta. Muitas vezes a viagem que você está precisando não é uma viagem de verdade, é uma mudança de vida, é alguma decisão que você tem que tomar. E para que você venha fazer tudo isso, você tem que proteger os seus bens e proteger a sua família. Por isso que eu acho, sim, importante. Eu sempre faço campanha de 3 dias de jejum e oração, baseada, né, no capítulo 8 do livro de Esdras, do 21 ao 23. Amém?
e que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te proteger. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.